Olha só, se a gente pensa que computação na escola é só sentar num laboratório para aprender a usar um programa, a gente precisa rever os conceitos. No Brasil, essa ideia está passando por uma verdadeira revolução. Bora entender o que realmente significa ensinar um jeito novo de pensar, um jeito computacional. Mas antes de tudo, vamos parar e pensar um pouco. O que é de fato ensinar computação hoje em dia? Será que é só sobre a ferramenta, sobre a tecnologia, ou tem alguma coisa muito mais profunda acontecendo? Pois é, a diferença entre a visão comum e a nova realidade é gritante. Antes, o foco era nas ferramentas, né? Usar o computador, entrar na internet, talvez aprender uma coisinha de programação. Hoje, a gente está falando da computação como uma ciência. O foco agora é outro. É no desenvolvimento do raciocínio, em usar os princípios da computação para resolver problemas de um jeito mais inteligente e estruturado. Tá, mas por que essa mudança toda foi necessária? Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema. Porque antes dessa nova abordagem, o cenário era, para dizer o mínimo, bem complicado. A situação era uma verdadeira colcha de retalhos. Não tinha um padrão nacional. Então, cada estado, cada município, cada escola fazia de um jeito. O resultado? Uma desigualdade enorme. Na prática, a maioria dos alunos só aprendia a usar a máquina, e com isso se perdia uma chance de ouro de desenvolver o raciocínio. Era uma abordagem meio sem rumo, que pedia por uma direção mais clara. E essa direção clara finalmente chegou. Veio na forma de uma solução unificada, um padrão pensado para todas as escolas do país. E o ano que marca essa virada é 2022. Foi quando a chamada BNCC da computação foi homologada oficialmente, se tornando obrigatória. Ou seja, é uma mudança muito, muito recente e super significativa. E o objetivo principal é exatamente este, como explica o professor Eliel Constantino. A BNCC da computação vem para criar um padrão, para garantir que todo estudante, não importa se estuda no norte ou no sul do país, desenvolva as mesmas competências. A palavra-chave aqui é equidade. E aqui está o pulo do gato. O objetivo não é ensinar a usar a tecnologia pela tecnologia. É muito mais profundo. É desenvolver um pensamento mais analítico, mais lógico, mais organizado. É como dar uma nova caixa de ferramentas mental para os estudantes, sabe? Para que eles consigam resolver qualquer problema complexo que apareça na frente deles. No coração de todo esse novo currículo, de toda essa mudança, tem um conceito que é a base de tudo. É um conceito poderoso e fundamental. Vamos ver o que é? O nome desse conceito é pensamento computacional. E a definição dele é muito importante. Não se trata de pensar como um computador, tá? Pelo contrário, é uma estratégia para organizar o nosso próprio pensamento usando as ideias da computação para encarar os desafios de um jeito mais eficiente. E como isso começa? Olha que interessante, começa já na educação infantil, com 4 pilares. Decomposição é só dividir um problemão em pedacinhos menores. Reconhecimento de padrões é achar coisas que se repetem. Algoritmo é criar um passo a passo. E a abstração é saber focar no que realmente importa. São os tijolinhos de uma nova forma de raciocinar. E aqui vale uma pausa para um esclarecimento que é fundamental. Quando a gente fala de algoritmo, nesse contexto, especialmente com as crianças, não estamos falando de código de programação. Não mesmo. A gente está falando da habilidade de pensar numa sequência lógica. Sabe receita de bolo? Primeiro isso, depois aquilo? Isso é pensar de forma algorítmica, uma coisa que a gente usa para tudo na vida. Ok, tudo isso pode parecer um pouco abstrato, né? Mas como é que esses conceitos se transformam em algo real, lá no dia a dia da sala de aula? Então, a BNCC propõe dois caminhos: as atividades plugadas, que usam tecnologia, e as desplugadas. E aqui vem a parte que eu acho mais genial: as desplugadas. Elas ensinam os fundamentos da computação sem precisar de um computador sequer. É tudo na base de jogos, cartas, dinâmicas, quebra-cabeças. Vamos pegar um exemplo bem prático de uma atividade dessas? Uma atividade desplugada pensada para uma turma de terceiro ano. Imagina a cena. Um jogo bem simples. Um aluno vai lá na frente e cria uma pergunta de verdadeiro ou falso. O resto da turma tem que levantar uma plaquinha ou de verdadeiro ou de falso. Parece só uma brincadeira, certo? Mas, por trás, o aluno que criou a pergunta está organizando o pensamento e a turma está praticando a lógica binária. É divertido, é simples, é totalmente desplugado, mas desenvolve uma habilidade computacional essencial. E um jogo simples como esse pode ir muito além. A BNCC se apoia em 3 grandes eixos. O primeiro, o pensamento computacional, já está na lógica do jogo. Mas o professor pode ir além e fazer perguntas sobre o mundo digital.
tipo, um cadeado no navegador significa que o site é seguro? E também sobre cultura digital, discutindo cidadania e segurança online. Viu só? Uma atividade simples consegue amarrar todos os objetivos. Certo. Agora vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. Afinal, qual é o objetivo final de tudo isso? Aonde se quer chegar? E aqui vem o ponto que talvez seja o mais importante de todos, que desfaz a maior confusão sobre o assunto. O objetivo não é, e nunca foi, transformar cada estudante em programador ou cientista da computação. Não é sobre isso. O verdadeiro objetivo é este aqui. É que os alunos peguem essas ideias, essas estratégias da ciência da computação e coloquem elas para dentro dos seus próprios jeitos de pensar. É sobre enriquecer a forma como eles aprendem, raciocinam e resolvem problemas em qualquer área da vida, seja em matemática, em história ou nos desafios que vão encontrar lá na frente. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Se uma geração inteira for ensinada, desde cedo, a quebrar problemas em partes, a reconhecer padrões, a pensar de um jeito lógico e estruturado, como isso pode transformar não apenas a educação, mas a forma como a nossa sociedade inteira encara seus maiores desafios? É uma mudança que começa na escola, mas que os efeitos, esses podem ir muito, muito além.